sem vergonha, né? Isso. E também a modéstia, quer dizer, sem vaidade, porque quando a Bíblia fala que nós devemos nos vestir com modéstia, fala vestir de uma forma simples, sem vaidades. Então, nós temos que nos vestir de modo honesto, com pudor e com modéstia. Tem pessoas, irmã Irene, que falam que isso daí é o mínimo. Realmente é o mínimo, mas a Bíblia também fala que aquele que não sabe ser fiel no pouco, não consegue ser fiel no muito. É verdade. Se a pessoa não consegue ser fiel nem nisso, que é tão simples. Você tem que mostrar a diferença. Antes de você abrir a sua boca, de mostrar o seu testemunho, o que a pessoa está olhando, está vendo em você? A sua aparência. Em primeiro lugar, a aparência deve ser diferente. Mostrar a diferença já na aparência. Marini, quando um advogado se apresenta no fórum diante do juiz, que é um homem, ele vai de terno e gravata. Isso. Em reverência ao homem, né? A uma instituição humana. E nós não vamos ter reverência ao nosso Deus que nos criou, que criou todas as coisas? Meu Deus. Não é? É demais. Principalmente os jovens, irmã Rosa, eles não querem ser diferentes. Eles querem ser iguais à sua turminha do colégio, do trabalho. Eles não querem ser diferentes. Querem se identificar ao grupo, né? Isso, mas aqui está mostrando que há diferença. Existe uma diferença entre nós e aquele que não serve a Deus. Inclusive, irmã Irene, é de esperar que sejamos perseguidos, que sejamos zombados, que sejamos humilhados por causa dessa diferença. Isso. Porque o Senhor Jesus falou, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então é bíblico nós sermos perseguidos por causa da diferença. Eles querem seguir a moda. Se a moda para os jovens, aquele cabelo arrepiado, com gel para cima, parecendo um pica-pau, eles querem usar igual os meninos do colégio que usam aquele penteado. Se as moças têm o cabelo crespinho, vê as demais do mundo que não servem a Deus, com aquela juba cheia de cachinho, arrepiado, do tamanho de uma abóbora na cabeça, elas querem ser igual, se pentear igual, não querem mostrar a diferença. Aí está. É verdade. Nós temos que ser diferentes. Os meninos, os jovens, eles usam aquelas calça jeans todas rasgadas, já compram a calça jeans toda rasgada, toda furada, porque aquilo lá está na moda. Mas, meu Deus, por que tem que fazer o que a moda está ditando? Para ficar igual aos demais. E sem contar, Marine, que geralmente quem dita a moda são pessoas ímpias, pessoas que não têm nada de Deus. Totalmente. E eles querem fazer tudo que a moda dita, mesmo que seja até muitas vezes ridículo. Uma coisa feia. Feia. Por exemplo, uma calça toda furada, toda rasgada. Já compra a calça rasgada porque está na moda. Mostrando a pele, a perna embaixo. E por que isso? Só para parecer igual ao grupo, só para ser igual aos colegas da escola, só para ser igual aos amigos, e não estão preocupados em ser luz no mundo, porque nós somos a luz no meio das trevas. Nós somos diferentes, nós somos perseguidos por sermos diferentes, mas todo mundo que olhar para nós tem que ver a luz de Cristo na nossa vida, mesmo que isso incomode as pessoas, porque por incrível que pareça, irmã Irene, muitas vezes a luz incomoda as trevas. Incomoda muita. E quando eles olham para nós e vê a luz, alguns fogem de nós. E outros nos criticam. E outros ficam envergonhados. É verdade. Porque também são cristãos e vê nosso testemunho e o deles é diferente. Eles ficam envergonhados de nós. Às vezes a maior luta
que o jovem crente fiel passa na escola ou no trabalho é com crentes desviados ou com crentes desconcertados. É verdade. Porque ele acaba sendo espelho, um espelho ao contrário para aquele crente desviado e para aquele crente desconcertado. Que a nossa atitude, nossa aparência, depõe contra eles. Depõe contra eles. E eles não gostam disso. E aí vem a perseguição. Mas não importa. A palavra de Deus diz: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está muito claro aqui. Está muito claro. E também nós temos que ter diferença nas palavras. Nosso linguajar. É verdade. Sadio, sem gírias, sem palavrões. Uma palavra sincera e verdadeira. Hoje, sem mentiras. Hoje isso está cada vez mais difícil, porque antigamente, mesmo as pessoas ímpias, elas não tinham um linguajar como se tem hoje, né, irmã Irene? Hoje tem pessoas que cada 10 palavras, 5 são palavrões, né? Nossa língua portuguesa é tão bonita, né? É tão rica. É verdade. E usar tanta gíria, tanta coisa indecente. O que está na nossa boca vem de onde? Do coração. É verdade. Tudo que a nossa boca fala, o coração está cheio. É verdade. E transborda pela boca. Aqui, irmã Irene, o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quanta coisa terrível, né? Então, tudo que você fala é que está saindo de um coração que está sentindo aquelas coisas. A sua aparência também, seus atos também, vem tudo do coração. Claro. Não nasce na boca. Claro. Né? Claro. Então aqui, irmã Rosa, leia para nós aqui em Tito 2,8 o que está escrito. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Veja aqui uma linguagem sã e irrepreensível envergonha o diabo, porque o adversário é o diabo. Ele não vai encontrar. Ele está envergonhado. Ele não vai encontrar o que dizer de nós, porque nossa linguagem é sã, é pura, porque sem repreensão. É verdade, Marini. Para quem não sabe, quem incita o homem ao pecado através da carne é o diabo. Claro. O diabo lança setas malignas no ser humano e muitas vezes leva o ser humano a fazer coisas terríveis. Depois, esse mesmo diabo que levou a pessoa a pecar, ele acusa a pessoa. Ele acusa e envergonha. E envergonha a pessoa. Entrega. Né? Se a pessoa fez algo escondido, depois ele revela tudo. É verdade. E a pessoa fica envergonhada. Mas quando nós temos uma linguagem sã e irrepreensível, o diabo não tem do que acusar. E ele que sai envergonhado, né, Marini? E Mateus também fala sobre isso. Em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nossas palavras que vão nos julgar. E uma delas é a mentira. Mentiroso não entra no céu. Já está condenado. E a pessoa fala mentira e nem sente remorso. Não. Aprende a mentir. Tem algumas pessoas, irmã Irene, que são viciadas em mentira. Elas já ficam maquinando na cabeça delas o que elas vão mentir para enganar, para disfarçar, para se defender, né? Não confessam seus erros. Não. Por menor que seja, porque acha que pode mentir e Deus não está vendo, não vai cobrar isso.
Berenice, da palavra ociosa, que é uma palavra inútil, uma palavra vã, nós vamos ter que dar conta. Imagina das palavras mentirosas, então, né? Porque a Bíblia fala que no céu não entra mentira, que o mentiroso não herdará o reino de Deus, e o mentiroso ele será condenado, porque o céu é um lugar onde nós vamos contemplar face a face o Senhor, e o Senhor é a própria verdade. Então não vai dar para conviver o mentiroso, a mentira, com aquele que é a própria verdade, que é Deus. Porque o ímpio, aquele que não serve a Deus, que é diferente de nós, ele mente sem remorso nenhum e ama a mentira. É verdade. E gosta de mentir, acha que está fazendo uma grande vantagem, porque ele mentiu e não foi descoberta a sua mentira. Mareni, aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não é brincadeira, muita gente está levando isso em brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Aqui também, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos aqui no sentido de covarde, aquele que nega a palavra de Deus, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É uma lista grande daqueles que vão ficar de fora. E os mentirosos estão incluídos nessa lista. Na mesma lista que está o homicida, ou seja, o assassino, está o mentiroso também. Para Deus é a mesma coisa, né? Coisa horrível. E muita gente mente sem necessidade. Mente descaradamente. E é tão bom falar a verdade, nem que seja para a gente sofrer uma consequência. Mas pelo menos estamos falando a verdade. É verdade. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. Vigiemos com nossas palavras. Sejamos amáveis no modo de falar. Uma vez proferida a palavra, é impossível voltar atrás. É verdade. Você falou, não tem como consertar. É verdade. Às vezes você vai consertar, fica pior. Tem até um ditado, né, irmã Irene, popular, que fala, né, que tem 3 coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida, né? É verdade. Não tem jeito de voltar para falar de novo, né? O mal que pode fazer essa palavra, depois muitas vezes não dá para consertar, né? Em Colossenses 4:6, diz o que, irmã Rosa? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, a palavra tem que ser amável, temperada com sal, quer dizer, nem bruta demais. Nem muito salgada, né? Nem muito salgado ou muito sem sal. Saber como responder a cada um. Não deixar a ira, muitas vezes, tomar conta e fazer você responder coisas agressivas, né? Que vai ofender uma pessoa, falar coisas que depois você vai se arrepender. É verdade. É melhor se arrepender de não ter falado do que ter falado demais. Aqui em Salmos 141, versículo 3, está escrito: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Só Deus mesmo para guardar da língua, né? Que a língua é uma coisa difícil de controlar. Então, mas pelas nossas palavras, nós mostramos a diferença que há entre nós que servimos a Deus e aquele que não serve. Sim, e também, irmã Irene, nas nossas atitudes, nós temos que ter uma atitude exemplar no modo de agir e proceder que mostre um caráter cristão, porque quando nós sabemos, né, que o caráter ele se forma na infância, nos primeiros anos de vida da criança se forma o caráter da criança, e só tem um que consegue mudar o caráter. Nenhum outro pode mudar o caráter, só quem pode mudar o caráter de uma pessoa
é Jesus, mudar aquele mau caráter para um caráter cristão, para nova criatura em Cristo Jesus. Então nós sabemos que Deus muda o nosso caráter quando nós nos convertemos a Cristo e muda para um caráter cristão, mas a pessoa tem que dar lugar para esse caráter cristão. A conduta do crente deve refletir a de uma pessoa transformada, que foi lapidada pelo poder do Espírito Santo. É verdade. Nossas atitudes têm que mostrar isso. Uma pessoa diferente. Sim. Né? Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A nossa pessoa tem que inspirar confiança nos outros. As pessoas têm que saber que nós somos diferentes, que nós somos transformados, que nós somos honestos, que nós somos de palavra. Quando damos a nossa palavra, nós cumprimos a nossa palavra. Enfim, que somos diferentes do mundo, né, Marini? Nosso comportamento, em geral, deve evitar toda aparência do mal. Não é só o mal, a aparência do mal. A aparência também. Né? Tem pessoas que falam, mas eu não estava fazendo nada, mas deu um mau testemunho, porque aquele ato, aquela atitude teve a aparência do mal, mesmo que não tenha acontecido nada de mal. E muitas vezes a nossa atitude leva uma pessoa a falar mal de Jesus, mal do Evangelho. É verdade, é verdade. Né? Nosso comportamento tem que ser brilhar como astro no mundo. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É verdade. Os dias são cada vez piores. E não esperemos melhora. Não vai melhorar. Pode entrar quem entrar no poder, no governo de todos os países, nada vai mudar. Não, vai piorar, porque é cumprimento da palavra de Deus. Então, nesse tempo, nós temos que ser prudentes, vigiar na nossa atitude, no nosso modo de agir, não dando mau testemunho. E nós temos que vigiar também nas amizades, né, Berenice? Sim. Me digas com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É isso. Em Provérbios está escrito, Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Isso não quer dizer que nós temos que nos afastar de todo mundo. Não. Ficar recluso em casa. Né? Mas quer dizer que nós não temos que participar das coisas que eles fazem. Isso. A Bíblia fala no Salmo 1 para não sentar na roda com os escarnecedores. Se tem uma rodinha lá que está contando piadinha, escarnecendo, falando mal dos outros, rindo dos outros, a gente não vai se sentar naquela roda. Claro. Não é? Se tem uma pessoa, se tem um grupinho que vai lá no bar beber cerveja, eu não vou sentar na mesa para beber cerveja, mesmo que eu não beba. Isso, eu não vou a aparência do mal. Então, não vou Quem passar junto. Pela rua vai ver você na mesa com os beberrões. Como é que vai dizer que quem você é? Então, nós não podemos nos afastar do ímpio, porque se afastar, como você vai evangelizar, vai mostrar o seu testemunho, como é que você vai falar de Jesus para ele? Mesmo porque nós temos ímpios na nossa própria família, nós não vamos sair de casa. Cortar a amizade, o seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai. Deixar de visitar os pais, deixar de visitar os irmãos, né? Não, isso não. Mas não participar das coisas que eles participam. Que eles fazem, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como você participa com ele e conversa coisa que não convém, né?
fala tudo que eles falam, usa o mesmo linguajar, o mesmo modo de agir, critica os demais, fala mal do fulano, de Beltrano. Isso não é um comportamento, é um testemunho de uma pessoa que serve a Deus. É verdade. Não está sendo diferente, está sendo igual o ímpio. Aqui em Provérbios, capítulo 2, versículo 20, está escrito: para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Ande com os bons, ande com os justos, com aqueles que dão bom testemunho, né? E você vai andar no caminho do justo. Agora, o mais difícil, Irene, mais difícil que nas amizades, eu acho que é o comportamento no lar. Né? Na família. Dentro da família é que se descobre quem é a pessoa, né? Muita gente fora da família usa máscara. Na família não tem como. Em casa não tem como, porque é 24 horas debaixo do mesmo teto e a pessoa mostra realmente quem é. E o crente, ele tem que ser exemplo para o cônjuge, para os filhos, para os pais, para os parentes, para os vizinhos, que muitas vezes com o testemunho, somente com o testemunho, aquela alma vai ser ganha para Jesus. Por exemplo, um cônjuge, né, que é ímpio, um marido que é ímpio, aquela esposa crente, cheia da virtude de Deus, cheia da graça, cheia de fé, de paciência, de amor, ela vai cativar esse marido ímpio. Com o testemunho dela. Com o testemunho dela, vai cativar os filhos. Os filhos vão ver a luz do evangelho nela. O marido vai ver que ela não é igual às outras mulheres. Ela é diferente. Mas para isso, é como a senhora disse, não adianta querer usar máscara, tem que ser de verdade. Tem que ser de dentro para fora. Né? Tem que ter sido transformado pelo Espírito Santo de Deus. E tem muitos crentes, até obreiros, que eu fico sabendo, que na igreja é uma benção, até usa o púlpito, até prega, parece um santo de Deus. Mas quando chega em casa, humilha a esposa, trata ela como se fosse um ser de segunda categoria. É verdade. Os filhos morrem de medo dele porque ele é violento. Ele bate, ele espanca, ele mente para ela, não dá satisfação. Então a esposa vem se queixar muitas vezes e você não sabe nem como agir, porque ela contou, se a gente vai chamar essa pessoa, esse crente que está dando esse mau testemunho, ele vai saber que foi a esposa que contou. Então a gente não sabe nem como agir com essa pessoa. Nem como aconselhar, né? E tem outros que os vizinhos vê tanto mau testemunho nesses crentes, que nem gosta de crente, que fala mal dos crentes porque estão vendo o mau testemunho neles. São vizinhos que nunca aceitarão um convite para ir num culto. Porque ele demonstrou que o crente é mau. É verdade. E eles vão julgar a todos os crentes por um crente, né? Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 7, está escrito: em tudo, veja, em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Aí a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim: então o crente tem que ser um santo. Tem. A Bíblia, o Senhor fala: sede santos porque eu sou santo. É fácil ser santo? Não, não é fácil. Ser santo significa ser separado do mundo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus consegue, não por ele mesmo, porque todos nós somos pecadores, mas consegue porque o Espírito Santo habita naquele templo. Porque o crente tem que mostrar a diferença. Tem que dar testemunho bom, exemplar em tudo, como fala aqui. Não só no vestir, não só na aparência, não só na palavra, não só no agir. Em tudo te dá como exemplo, né?
tem pessoa, não siga o meu exemplo. Não, nós temos que ser exemplos sim para os demais. Eu já vi pregador falar assim: não olhe para mim, porque senão você cai. Olhe para Jesus. É claro que nós temos que olhar para Jesus, porque só Jesus é perfeito. Ninguém é perfeito, não somos perfeitos, temos falhas, temos erros. Mas falar no púlpito, se você olhar para mim, você cai. O exemplo ruim, né? Dele não é nada bom, né? O exemplo, o testemunho não é bom. Nós temos que perseguir incansavelmente a santidade. A santidade é uma coisa, né, irmã Irene, não só qualitativa, mas quantitativa também. É uma coisa crescente na nossa vida. Nós temos que ir buscando essa santidade cada vez mais. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Irene Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver. Fundação Reviver. Atenção, operadores. Despace neste momento a Rede SAT, cadeia de transmissão direto da Central de Produção Internacional para a produção local. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identifique